E eu quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Estamos expondo Lucas ao longo, desses meses, talvez anos, não é? Não estou com pressa de terminar, só a única pressa que eu tenho é que Jesus volte, quem sabe antes de eu terminar. Mas isso eu não sei se vai acontecer, não é? Mas gosto de pregar dessa forma porque facilita primeiro o meu estudo e também creio que nós podemos caminhar juntos. Lucas capítulo 1, nos versos 76 a 80. Depois de exaltar o filho de Maria, depois de exaltar o filho, outra criança, que na realidade ele sabia que era o Salvador, agora ele vai se voltar para o seu filho. João Batista, filho de Zacarias. Agora o profeta vai se voltar para o menino, para o seu filho, e ele vai dizer coisas profundas, que trazem ensinamentos profundos para nós. Diz assim o texto sagrado: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Estamos diante de um homem que realmente tinha o coração voltado para Deus. O normal de qualquer pai é exaltar o seu próprio filho, é exaltar o seu rebento, é se sentir orgulhoso e até talvez nem ligar tanto para o filho de outros. Zacarias não fez isso. Zacarias primeiro exaltou a Jesus, falou que ele era Senhor, e agora ele se vira para o seu filho. Eu imagino, é claro, é apenas uma imaginação, não tenho certeza, que ele estava com seu filho nos braços. E olhando talvez ali para os seus filhos, para o seu filho, ele diz: e você será chamado profeta do Altíssimo. Era um momento marcante para aquele homem, um homem de idade, que já não tinha nem mais esperança de ter filhos, mas que Deus o agraciou. Realmente estamos diante de um homem com o coração voltado para Deus. Era alguém que compreendia as Escrituras. Ele já chama Jesus de Senhor. Jesus que nem sequer tinha nascido. Jesus que nem sequer tinha aparecido ao mundo como carne. Mas ele diz que o seu filho será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor. E ele está se referindo a Jesus. O embrião, não o embrião, mas o feto que estava na barriga de Maria ainda. Havia realmente no coração de Zacarias um profundo conhecimento de Deus. Então, depois de exaltar o Messias, ele se volta para o seu filho. Seu filho que é chamado desde o Antigo Testamento, a voz que clama no deserto. Ele mostra que João seria profeta de Deus para ir à frente de Cristo. E deste ponto, Zacarias passa a descrever que a obra de João seria preparar o caminho de Jesus, o seu Senhor, o nosso Salvador. E como consequência, podemos tirar muitas lições desse texto. Zacarias profetiza que seu filho será um profeta de Deus, um profeta do Senhor, algo que nós estamos carecendo nos dias de hoje. João Batista foi conhecido por pregar o arrependimento, por anunciar a chegada de Jesus, por ensinar sobre a salvação através do perdão dos pecados, do arrependimento, da confissão. Sua mensagem enfatizava a necessidade de arrependimento e de purificação diante de Deus, de receber a salvação em seu coração. A imagem do sol da justiça, talvez até uma alusão à profecia que nós lemos aqui de Zacarias, de Malaquias, que vai chamar Jesus o sol da justiça.
Mas a imagem do sol nascente representa essa vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, trazendo luz e esperança ao mundo. Jesus descrito como o sol da justiça, como o sol nascente, como a resplandecente estrela da manhã, que há de guiar os homens na escuridão espiritual, trazendo vida, paz, esperança, através de um relacionamento com o Senhor. A tradição conta que João Batista se preparou espiritualmente no deserto, e o texto fala claramente isso. Ele cresceu no deserto e ficou lá. Pastor, mas por quê? Nós não sabemos, a Bíblia não entra nos méritos. Nós não sabemos os motivos que levaram Isabel e Zacarias a levar o seu filho para o deserto. A Bíblia não menciona nenhum voto, como foi o caso de Ana. A Bíblia não fala absolutamente nada, mas João cresceu no deserto. E lá ele aprendeu muito. Conta a tradição que ele viveu no meio de um povo extremamente espiritual para a sua época, os essênios. Seriam um povo semelhante aos puritanos dos protestantes nos séculos 16, 17 e 18. Os essênios eram um grupo religioso que viveu entre o século II antes de Cristo e o primeiro depois de Cristo, e viviam uma vida um pouco isolada, e talvez esse foi o erro deles, um dos erros deles. Porém, eles praticavam rituais de pureza constante, dedicavam-se aos estudos das Escrituras, eles protegeram as Escrituras de uma forma tremenda. Só para vocês terem uma ideia, os famosos manuscritos do Mar Morto, não sei se vocês já ouviram falar, quem já estudou um pouquinho de teologia, já ouviu falar nos manuscritos do Mar Morto. Manuscritos estes que vieram de encontro à teologia liberal, que estava ensinando uma série de coisas, botando em xeque se realmente as Escrituras eram a palavra de Deus, entre outras coisas. E aí vem os manuscritos do Mar Morto, que foram protegidos de uma forma tremenda, quase que sobrenatural. Manuscritos encontrados dentro de vasos. E esses manuscritos tinham uma perfeição e uma ligação tremenda com a Septuaginta e outras traduções da Bíblia que existiam naquela época. Foram os essênios que fizeram isso. João Batista cresceu no meio deles. Eles levaram uma vida ascética, ou seja, uma vida onde eles se preocupavam com autocontrole, com uma disciplina bem aplicada, tanto ao corpo como à mente. Não é à toa que o texto diz que João Batista comia gafanhotos e cresceu ali, se alimentando desta forma. Para nós hoje seria uma coisa horrível. Eu creio que nenhum de nós para pensar em casos como... Hoje tem muitos programas que mostram isso, tem programas que mostram pessoas em lugares difíceis, né? Tem um chamado, se eu não me engano, Largados e Pelados, né? Onde eles mostram um monte de coisa, as pessoas têm que comer de tudo. João Batista não fazia porque estava largado e pelado, fazia porque ele queria. A roupa dele era pele só, não tinha mais nada. Ele carregava a expectativa messiânica que os essênios ensinavam. Essa forte expectativa messiânica vinha dos essênios. E João Batista carregava isso. Ah, meu amado, minha amada, esse homem, ele foi moldado, lapidado, para que fosse a voz a proclamar no deserto a salvação que é Jesus. E nesse pequeno trecho que nós lemos, algumas lições eu aprendo que eu quero compartilhar. A primeira delas é a necessidade de conhecer a salvação. Logo no verso 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos pecados. Veja bem o que o texto está dizendo. A salvação por meio da remissão dos pecados. Nossa salvação não vem porque nós merecemos alguma coisa. Nossa salvação não vem porque há méritos em nosso coração, em nossa alma. Nossa salvação não vem porque temos pureza de alma. Nossa salvação não vem porque somos bonzinhos. Porque na realidade a Bíblia é muito clara que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A nossa salvação vem porque Deus remiu os nossos pecados. Ele nos purifica. Ele nos salva. O verso que nós acabamos de ler, Zacarias sabia bem o motivo da vinda do Messias. Era para salvar. A grande maioria que esperava o Messias poderoso,
salvador da nação judaica. A grande maioria esperava o Messias militar, soberano como um rei. Mas Zacarias sabia que ele era aquele que haveria de salvar o homem pela remissão dos pecados. E quando se fala que Jesus vem trazer salvação, é fundamental que saibamos o que é que ele nos salva. Ele nos salva para nos dar vida eterna. Jesus não nos salva para que nós tenhamos uma vida melhor neste mundo. Jesus não nos salva para que as coisas corram bem conosco nesse planeta. Jesus não nos salva para que tenhamos uma vida melhor, mais próspera. Não, Jesus nos salva para que a nossa alma possa ter livre acesso a Deus na eternidade e ao lado dele para sempre vivamos. Parece que muitos que estão nas igrejas estão buscando uma espécie de libertação apenas para as coisas desta vida. São pessoas que não se curvam ante a realidade de seus pecados. E mesmo quando o fazem, não é essa a concepção que tem em seus corações, ou seja, que estão sendo salvos dos pecados. Como é triste, mas quando nós conversamos com muitos, no nosso meio, no meio evangélico, ou em qualquer meio chamado cristão, a meritocracia parece falar muito alto. Porém, apesar de eu ser muito favorável à meritocracia entre nós, seres humanos, ela não existe diante de Deus porque somos miseráveis diante dele. A Bíblia diz que não há um justo, um só sequer. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis diante do Senhor. Salmos 14, Salmo 53 diz isso. Paulo vai fazer essa interpretação profunda em Romanos 3, a partir do verso de número 10. Há muitos que estão nas igrejas, e se acham merecedores de bênçãos. São pessoas que acreditam que por se autodeclararem cristãs, receberão uma proteção. Meu amado e minha amada, o cristianismo autêntico, ele nos leva a pensar na nossa pequenez, na nossa insignificância. Ele nos leva a fazer, ou nos leva a pensar o que somos diante de Deus, ou seja, nada. Isaías no capítulo 64 diz que nós não passamos de trapos de imundície diante da pureza de Deus. O mesmo Isaías no capítulo 6 do seu livro, num dos momentos mais sublimes das Sagradas Escrituras, está diante do trono de Deus e ele teme. Ai de mim, que vou perecendo. Eu que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, sou pecador, miserável. E estou no meio de pecadores tão miseráveis quanto eu. O cristianismo autêntico entende isso, que Jesus veio para nos salvar. Por isso, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, no verso 77, é que é necessário conhecer a verdadeira salvação. A salvação de Jesus. A salvação que vem por meio da remissão dos pecados. Deus deve ser tudo para nós, mas principalmente Ele precisa ser o grande agente da nossa salvação. Nós não somos agentes da nossa salvação. Nós não temos capacidade de nos salvar, só Deus. E Ele nos salva por causa da sua misericórdia, não porque temos méritos. Aí vamos para o verso 78. A salvação é uma obra da misericórdia de Deus. Diz assim, graças, olha bem, o 77, ele vai dizer, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, por meio da remissão dos pecados, e aí ele continua no 78, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente, Jesus Cristo, das alturas. Então veja bem, aqui vamos fazer um link entre os dois pontos. No primeiro ponto nós vimos então que eu preciso conhecer a salvação. O que é a salvação? O que Jesus fez? O que é essa obra salvadora de Cristo? Porém, quando eu conheço a salvação, eu tenho que entender que eu não tenho mérito algum. E que eu precisava, ou melhor, que a única coisa que eu mereço, ou merecia, era o inferno. É ser destituído de Deus. É ser destituído da presença de Deus como estamos como pecadores.
Mas aí, graças à profunda misericórdia do Senhor, que coisa maravilhosa. Graças a essa profunda misericórdia, nós somos salvos. Ou seja, a salvação é obra da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Zacarias afirma que o conhecimento da salvação vem das entranhas da misericórdia do Senhor, de Deus. A palavra profunda aqui traz essa ideia. É algo que vem lá de dentro de Deus. É uma forma profunda do pai de João afirmar que somos salvos porque Deus quer nos salvar, não porque nós temos méritos. Isso fica claro quando nós lemos Malaquias capítulo 1. Amei a Jacó, aborreci a Esaú. Simplesmente amei. Antes que houvesse obras neles, diz o profeta Malaquias, eu amei a Jacó. Em Deuteronômio, Moisés diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, meu amado e minha amada, a salvação é a obra da misericórdia de Deus. Quando olhamos para nós mesmos, nada há que nos faça merecer essa salvação. Você pode até se achar bom, mas eu quero que você faça uma análise lá no seu íntimo. Quando você está sozinho, dos seus pensamentos, daquilo que se passa em sua mente, quando você está no seu quarto, quando você está num cômodo a sós, o que se passa em sua mente, em seu coração, será que você é tão puro assim? Como você olha Deus na sua vida? Deus estende a nós a sua misericórdia e salva aqueles que aceitam a sua oferta na cruz, a sua oferta de amor. A morte de Jesus é o grande presente de Deus para aqueles que creem em Jesus. Somente aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, de suas almas, serão realmente resgatados. Somente estes são alvos da misericórdia de Deus. Muitos ainda insistem em pensar que têm méritos em si mesmos, que não merecem o que passam nessa vida. Eu não mereço o que eu estou passando. Pessoas que se acham boas demais. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você e minha amada. Deus não precisa salvar ninguém. Ele não precisa salvar ninguém. Ele poderia nos abandonar e nos enviar para a perdição eterna. Até mesmo nos aniquilar, como acreditam os adventistas, embora não creiam da mesma forma. Ele poderia nos abandonar e ainda assim continuaria sendo justo. Porque somos pecadores. Mas através do seu imenso amor e de sua entranhável misericórdia, Ele nos alcança. Ele envia Jesus. Entenda isso, meu amado e minha amada. Deus nos visitou através de seu Filho. Simplesmente porque teve misericórdia de nós. Simplesmente porque derramou sua graça sobre nós. Jesus não veio para ser apenas um exemplo de amor, como dizem os espíritas. Jesus não veio para ser mais um profeta, como diz o muçulmano. Jesus não veio para ser mais um Deus no mundo, uma luz a nos iluminar, como diz os budistas. Não, Jesus veio para ser o nosso Salvador. Tudo isso faz parte de um pacote muito maior. Ele é um profeta? Claro que é. Ele é o nosso irmão maior? Claro que é. Ele é um exemplo? Claro que é. Mas tudo isso faz parte de um pacote maior. É o pacote da misericórdia de Deus, que resgata aqueles que se curvam ante a obra redentora de Cristo. Você já fez isso? Você já se curvou ante a obra redentora de Jesus? Nesse pacote de misericórdia, Deus resgata estes que a Ele se curvam. E a partir daí, estes serão iluminados e dirigidos por Deus. E aí vem a terceira coisa que Zacarias nos ensina. Logo na parte A do verso 79. Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. A salvação genuína ilumina e dá vida. Jazer nas trevas aqui envolve exatamente a nossa condição diante de Deus. Não há ninguém que seja justo. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a mesma Bíblia diz que a mão do Senhor está sempre estendida e o seu ouvido sempre pronto a nos ouvir, quando nós realmente nos arrependemos, quando nós realmente nos curvamos diante dele. Quando recebemos essa misericórdia, quando recebemos a remissão de pecados, nós somos iluminados por Cristo. E esta ideia compreende a libertação definitiva da escravidão do pecado. Já não estou mais preso ao pecado. É exatamente isso que Jesus quer dizer quando ele afirma: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Eu mesmo já cometi essa falha lá alguns anos atrás, empregado neste texto, como se fosse um texto onde Deus está olhando para a miséria material do homem, para as dificuldades materiais do homem. Mas quando você para analisar com profundidade e olha todo o contexto do capítulo 11 de Mateus, você chega a uma conclusão interessante. Esse texto está apontando para mim e para todos aqueles que estão carentes da presença de Deus que o pecado destituiu. Esse texto é para que nós possamos assim ser resgatados. Jesus não está chamando porque tem pena daquele mendigo ou morador de rua, não. Jesus está chamando a todos que desejam se libertar através da confissão de pecados. Aí a palavra de João Batista volta à mente: arrependei-vos e convertei-vos. Jesus está chamando a todos que desejam se libertar das garras do pecado. Ele sim nos oprime e nos assola. Jesus está convidando aqueles que desejam alcançar essa misericórdia de Deus. E uma vez alcançada por essa salvação, teremos o nosso caminho iluminado pela palavra de Deus. Sabe por que os crentes hoje não conseguem viver uma vida santa? Porque não estão aos pés da palavra de Deus. Não estão com a sua lanterna acesa. Pense na palavra de Deus como uma lanterna que precisa ficar acesa para iluminar o seu caminho. Quando você levanta pela manhã, o que você precisava fazer e geralmente nós não fazemos? Olhar para a palavra de Deus. Todo mundo me questiona, muita gente me questiona, todo mundo não, mas muita gente me questiona: pastor, mas 5 e pouco da manhã, todo dia o senhor coloca uma devocional? Pelo amor de Deus, todo dia. E nas férias eu repito pelo menos algumas antigas só para vocês lembrarem. Todo dia. Porque não tem férias para mim de devocionais. Não tem férias para mim de meditação na Bíblia. Não há feriado. Não há... hoje eu não estou afim de ler a Bíblia. Não pode acontecer isso. Não pode. A salvação que me ilumina através da palavra, ela precisa ser exercitada. Então, a partir do momento que Jesus nos transforma, nós ganhamos uma nova perspectiva de vida. E essa transformação ocorre em nossos corações, faz brotar essa nova criatura que viverá para todo sempre com o Senhor um dia. É isso que eu aguardo. Você aguarda isso? Eu aguardo. Eu aguardo aquele grande dia onde eu vou estar aos pés do Senhor. A Bíblia afirma que nós estamos mergulhados nos malignos. São essas trevas que Zacarias está dizendo, para iluminar os que jazem nas trevas. Nós estamos mergulhados no maligno. Meu amado, entenda uma coisa. Nós podemos sim mudar a comunidade ao nosso redor. Viu o pastor Marcelo falando ali para os homens, e é verdade. Podemos mudar. Mas o mundo sem Cristo continua mergulhado no maligno. E nós estamos no meio dele. Podemos mudar alguma coisinha ou outra ao nosso redor? Eu acho que podemos sim. Podemos impactar a nossa comunidade? Sim, podemos e devemos. Eu creio muito nisso. Creio nisso. Se eu não acreditasse, eu não dava tanto apoio ao que está sendo feito aqui em nossa igreja. Mas eu entendo que não adianta a gente às vezes olhar para o macro, porque no macro, meu querido, a Bíblia diz com muita clareza que o amor de muitos vai esfriar. É profético isso. E eu creio na palavra. A Bíblia diz que haverá uma grande tribulação. Embora alguns acreditem que a igreja vai ficar fora, eu respeito, mas discordo. Estou esperando um texto bíblico que me prove isso, mas tudo bem, até agora ninguém me mostrou, mas eu agradeço se você tiver. O fato é que haverá esse sofrimento, essa dor, é inevitável. No macro nós não temos como evitar, mas podemos melhorar ao nosso redor. É mais ou menos igual a ideia do ecossistema. Já ouviu falar em ecossistema?
É muito interessante, nós temos hoje, a mídia, de um modo geral, vende a ideia do aquecimento global, que 99,9% das pessoas acreditam. Eu sou um dos 0,1 que tenho dúvidas. Não vou dizer que eu não acredito, tenho dúvidas. Só isso. Porque o universo é muito grande, o planeta Terra é muito grande, e eu não creio que ainda tenha uma quantidade de gente suficiente para causar o que eles falam que está causando. Segundo alguns estudiosos sérios, que não são ouvidos porque falam o contrário, o aquecimento global é natural, faz parte do movimento do Sol, do crescer do Sol, do inchaço do Sol. Não estou aqui querendo pregar política, pelo amor de Deus, só estou mostrando um outro lado que poucos conhecem. Porém, mesmo estes que pregam que o aquecimento global não é uma verdade absoluta, eles deixam claro que precisamos cuidar da natureza, porque precisamos cuidar do nosso ecossistema, aquilo que está ao nosso redor. O aquecimento nas grandes cidades, para essas pessoas, não seria causado pela camada de ozônio ou coisa parecida, enfraquecida, não. Seria porque tem muito asfalto, pouca planta, pouca árvore. Então o problema é o microambiente que está contaminado. Olha que coisa interessante. Eu não estou dizendo que eu concordo com essa teoria ainda, por favor, entenda o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo e que eu estou comparando é que em termos de pecado é a mesma coisa. No macro eu não posso fazer absolutamente nada, vai acontecer. Não tem jeito, vai acontecer. O mundo vai ser mergulhado no maligno, o anticristo vai se manifestar, ele vai trazer grandes problemas, particularmente eu acho que ele vai matar muitos crentes em Jesus Cristo. Essa é a minha visão escatológica ou teológica. Ele vai trazer grandes problemas. Porém, a igreja, na sua localidade, no seu meio, no seu ecossistema, ela pode fazer a diferença. Tem um casal muito interessante, é um pintor, se eu não me engano, um escritor, não lembro agora, que ele tinha desmatado toda a sua fazenda. E que agora está uma maravilha. Aí nasceu água de novo, está brotando água, a natureza voltou a viver. É aqui no interior do estado. Isso pode acontecer. Meu amado, Cristo, quando entra no nosso coração, mesmo que ao nosso redor o mundo esteja morto, mesmo que ao nosso redor tudo esteja jazendo no maligno, em nós raia o sol nascente, o sol da justiça. Em nós brilha a resplandecente estrela da manhã. Você consegue entender isso? Aí eu não vou me preocupar com o restante, eu vou me preocupar apenas em manter cada vez mais o meu ecossistema vivo, limpo, através da iluminação da palavra de Deus. Somente através da transformação operada por Cristo em nosso coração, nós somos retirados da situação na qual estamos, na qual nos encontramos. E daí por diante, somos dirigidos por um caminho de paz e de esperança. Você crê nisso? Você entende isso? E esse é o nosso último ponto de hoje. A salvação genuína nos dirige a um caminho de uma paz sobrenatural. Verso 79, parte B. E dirigiu os nossos pés pelo caminho da paz. Que luta que o homem tem para ter paz. Vocês sabiam que hoje, nesse exato momento, nós temos mais de 30 guerras acontecendo pelo mundo afora? A maioria aqui está sabendo da guerra da Ucrânia e de Israel. Né? A grande maioria sabe dessa, que é onde há o foco maior hoje, porque traz mais impacto econômico ao mundo, obviamente. Então há um medo, há uma tensão. O dinheiro ainda rege o mundo. Mas são mais de 30 guerras ocorrendo pelo mundo afora, entre tribos, povos, etnias. É isso que acontece. O homem não tem paz. Esses dias vimos um vizinho, assistimos no jornal um vizinho, que estava discutindo com a vizinha por causa de um som alto. Por causa dessa discussão, esse homem pega uma arma e atira e mata aquela vizinha. Que bobagem! É o maligno. É o maligno habitando em nossos corações. E não adianta querer fazer campanha para acabar com o desarmamento, porque a violência está no ser humano, a maldade está no ser humano.
Está intrínseco em nós. O homem busca paz para si o tempo todo. Mas a Bíblia me promete uma outra paz. A paz com Deus. A nossa maior guerra, meu amado e minha amada, não é com o vizinho, não é com uma etnia, mas é com o Deus que nos criou, porque nós somos separados dele. A nossa maior guerra é porque nós estamos destituídos da presença de Deus. Porém, ele, com a sua misericórdia, oferece Jesus para nos reconciliar com ele, como diz Paulo aos Coríntios. Então a Bíblia nos promete uma paz com Deus. Uma paz que excede todo entendimento. Zacarias está mostrando que seu filho está preparando o caminho para aquele que daria a verdadeira paz. A paz no meio do mundo que está morrendo, sepultado no maligno. A paz no meio das trevas, a luz no meio das trevas. E o próprio Jesus falou isso com tanta clareza, né? João capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Querido, querida, você pode buscar lutar pela paz, o que for. Sem Jesus, você pode morrer em paz com seu vizinho, com sua família, mas se você não morre em paz com Deus. E essa é a maior paz que nós precisamos. Essa é a paz que nós devemos almejar. Talvez no mundo nem vamos conseguir. O próprio apóstolo Paulo falou uma coisa muito interessante quando escreve aos Romanos. Ele diz o seguinte: enquanto for possível a vocês, tenham a paz com todos os homens. Enquanto for possível. Olha que coisa interessante. Significa que pode ser que não consigamos. Pode ser que tenhamos um vizinho maluco como este que atirou nessa pobre mulher. Pode ser que você tenha um vizinho maluco que pega o carro e joga em cima de você, como o outro que jogou em cima de uma adolescente esses dias. E eu não quero entrar nos méritos aqui. Pode ser que você tenha um bêbado que dirigindo um carro entra na contramão e mata, como matou uma senhora essa semana também. Você consegue entender a dimensão que a paz que o homem quer, nós não vamos conseguir, mas a paz com Deus você consegue. E aí, mesmo diante de trevas, mesmo diante de dores, mesmo diante de angústia, a paz. A paz. Isso aí é muito importante, queridos. Lembro-me, eu creio que eu já contei essa história aqui, colega nosso, amigo nosso do Corpo de Bombeiros, que foi um dos que participou de um resgate há alguns anos atrás, de um grupo de irmãos da Assembleia de Deus que capotou com um carro ali na rodovia do Contorno, e o carro em chamas, e ninguém conseguia se aproximar. Mas enquanto o carro queimava, aqueles irmãos cantavam. Enquanto o seu corpo ardia, eles cantavam: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ah, meu amado, a minha amada, essa é a dimensão da paz com Deus. É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que os homens muitas vezes podem não compreender, que vem nos momentos de crise, de dor, de angústia. Momentos esses que vão sempre existir. Quando Jesus diz em Mateus 6 que a chuva cai sobre justos e injustos, significa que todos nós estamos expostos a tiros como aquela mulher, a atropelamentos, a fogo, a acidentes, a angústia. Quem imaginaria que o Danielzinho estaria internado, saiu para curtir as férias, para estar junto com seus avós? Quem imaginaria isso? Quem imaginaria que o pastor Wagner, com 40 e poucos anos, pregando o evangelho com veemência, estaria internado agora quase com morte cerebral? Quem imaginaria isso? Quem imaginaria tantas coisas? Quem imaginaria que há 30 anos atrás, na curva Tamburello, Ayrton Senna da Silva iria morrer? Para muitos, o maior piloto de todos os tempos. Eu jamais imaginei receber notícias como eu recebi. Os meus 3 entes mais chegados que morreram. Morreram abruptamente. Meus pais e a minha irmã.
nem imaginava. A minha irmã estava me recuperando da minha cirurgia há 2 anos e meio atrás, há quase 3 anos, né, atrás, recuperando da minha cirurgia. 4 dias de operado, Lucilene que teve que dirigir daqui a Fundão. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai nos acontecer quando atravessarmos aquela porta. Mas a salvação nos dirige para um caminho de paz, uma paz que excede todo entendimento, que não depende do que ocorre ao meu redor, e nem mesmo o que ocorre comigo, porque a minha paz é a paz que vem de Jesus. Você tem essa paz que vem de Jesus? Você tem essa paz em sua alma? Veja bem, a promessa de Jesus é bem diferente. Não dou a paz que o mundo dá, diz ele. Não é a mesma paz que procuramos nessa vida. É uma paz que vai além do entendimento humano. É uma paz que traz a maior de todas as reconciliações, a reconciliação com Deus. Eu quero perguntar a você nessa noite, você deseja hoje se reconciliar com Deus, experimentar esta paz? Você deseja hoje se reconciliar com o Pai, experimentar essa paz que excede todo o entendimento? Que vai te dar uma esperança nova, uma perspectiva nova, uma vida nova. A mesma palavra que nos aponta esta paz, ela diz que essa paz só vem com Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, verso 1. Só por Jesus. Não há outro caminho. Não há outro meio de você experimentar esta paz. Você entende isso? Você compreende isso? A profecia de Zacarias destaca a importância da salvação trazida por Jesus Cristo. Ele frisa que é um ato da misericórdia de Deus, sem mérito algum nosso, que terá como resultado a iluminação dos nossos caminhos, o guiar de nossas vidas e uma paz sem igual, uma paz verdadeira. A salvação, ela é o resgate de nossos pecados. Ela é um presente dado por Deus, exclusivo da sua misericórdia, e que vem para nos capacitar a viver em conformidade com a vontade dEle. Tal transformação nos dá uma nova perspectiva de vida e nos leva a um caminho sem igual, a um caminho ímpar, a um caminho que, como diz Hernandes Dias Lopes, de uma vida superlativa. Você quer experimentar isso? Você deseja experimentar isso? A mensagem de Zacarias não é apenas anunciar o papel do seu filho, João Batista, mas também é nos convidar a refletir sobre a verdadeira natureza da salvação. E assim, podemos viver dar uma resposta a essa misericórdia e a este amor de Deus, que vem através de Jesus, iluminando nossos caminhos, dirigindo-nos para esta paz que Ele oferece. Você deseja isso? Você entende isso? Vamos orar nesse instante. Curva a sua cabeça agora. Eu quero desafiar agora você que está aqui conosco, você que talvez ainda não tenha essa esperança, ou você que se iludiu achando que tinha, chegou até a se batizar, mas agora descobriu que não tem. Eu quero convidar você a parar, a olhar para dentro de si agora. Faça uma autoanálise. Você já adquiriu essa paz? Você conhece esta paz verdadeira? Curve a sua cabeça agora. Ore ao Senhor agora. Eu vou dar alguns minutos para que todos possam se colocar aos pés do Senhor. Aqueles que têm essa convicção que eu tenho, que orem, pedindo para que o Espírito se manifeste. Aqueles que não têm essa convicção, que possam agora orar, confessando os seus pecados, arrependendo-se deles e suplicando a salvação que vem de Deus. Ore agora.